Faz ideia do porquê todos os personagens de O Incrível Mundo de Gumball serem completamente diferentes uns dos outros? Pois é, pessoal, uma das coisas mais legais desse desenho animado super maneiro é que a sua diversidade de personagens aconteceu completamente por acaso. Isso porque Ben Bowlett, o criador do desenho, possuía vários personagens que ele tinha criado para comerciais de TV que acabaram sendo rejeitados e estavam guardadinhos na sua gaveta. Mas quando ele foi contratado pelo Cartoon Network, teve a brilhante ideia de pegar todos os personagens totalmente diferentes entre si e colocá-los em um colégio, o que foi uma forma de ter menos trabalho, muito inteligente, e ao mesmo tempo permitiu a ele criar um mundo incrível. Daí o nome da série. Bem legal, não é? Além dessa curiosidade, a gente separou muitas outras para você descobrir junto com a gente. Então pega a pipoca e o mapa para Elmore, que tá começando mais um Teen Videos. E um desses personagens que o Ben criou para outro desenho seu foi exatamente o Darwin. Ele faria parte de uma série de seres mitológicos morando no jardim de uma criança. E Darwin seria uma espécie de parente de Poseidon, o rei dos mares. Uma prova disso é o nome de Darwin, que inclusive é o mais longo da série. Darwin, Haglan, Caspian, Ahab, Poseidon, Nicodemus Watterson III. Que nome gigante! A série acabou sendo engavetada, mas Ben gostou tanto do Darwin que acabou transferindo ele para o incrível mundo de Gumball como o irmão do protagonista. Muito boa, Ben. Darwin? She dropped her button. Oh boy. Falando em nomes, muita gente nem fazia ideia. Mas o primeiro nome da Nicole, mãe do Gumball, é Doutora. Eu tô falando sério, literalmente o nome dela na certidão de nascimento é Doutora Nicole. Isso foi confirmado no episódio Os Pais. What's wrong with Nicole? Nicole is my middle name. My first name is Doctor. Outro fato sobre ela é que ela é um ser praticamente invencível, sendo o personagem mais poderoso do desenho, capaz de fazer coisas absurdamente incríveis, como até mesmo soltar raio laser pelos olhos e bater em um tiranossauro gigante. Well, I'm glad we finally reached an agreement. Goodbye, Mr. Rex. Mas apesar dela ser a pessoa mais forte daquele universo, ela é sempre presa, sendo a personagem mais vezes presa ao longo do desenho, como quando ela usou uma salsicha para realizar um roubo ou quando ela furtou o seu próprio carro. Step back! She's gonna severely reprimand him! Originalmente, a ideia do criador do desenho era que os Watterson fossem uma família de cães azuis, mas depois de algumas dicas e de pensar bastante, ele resolveu que iria fazer uma família mista de coelhos e gatos, principalmente por causa dos inúmeros supostos casos mundo afora de animais que são o resultado do cruzamento de gatos e coelhos. Mas ainda assim o desenho seria diferente, porque Gumball seria um gato preto, o que faria referência a todo o azar e desventuras que ele iria sofrer ao longo do desenho. Mas depois Ben acabou se inspirando na raça de gatos Blue Russian e acabou desenhando Gumball e Nicole, a sua mãe. Depois vieram os coelhos rosas, Ricardo e Anaís, e por fim o último membro da família, o Darwin, completando todos os membros dos Watterson. Ainda bem que ele mudou isso, porque senão hoje a gente teria mais de um desenho de cachorros azuis na televisão, e aí teria o risco de ficar repetitivo. Além de ser o local escolhido para reunir todos os personagens rejeitados de Ben ao longo dos anos, existe outro fato super maneiro sobre a escola onde todos os personagens do desenho estudam. Ela realmente existe. É isso mesmo que você ouviu. O prédio mostrado no desenho realmente existe, e não foi uma das coisas incríveis que saiu da cabeça do Ben. Na verdade, o colégio que serviu de inspiração se chama Abraham Lincoln High School. E se algum dia você for em São Francisco, vai ter a honra de ir ao distrito Sunset da cidade da Califórnia. E vai poder ver o prédio e como o colégio de Elmore é simplesmente igualzinho a ele. Um detalhe sobre ele é que faz parte do seleto grupo dos 2% das melhores escolas dos Estados Unidos. Deve ser muito maneiro você estudar na escola que inspirou o incrível mundo de Gumball. Como a
gente já comentou, o mundo de Gumball é incrível porque possui muitos personagens totalmente diferentes de tudo que vemos por aí. E eles são feitos de maneiras completamente diferentes entre si, com alguns sendo feitos em 3D, como é o caso do Robbie, e outros em 2D, como os Watterson, além de alguns terem partes humanas, como é o caso da Susie e sua família. Para você ter uma ideia, alguns personagens não são desenhados, pelo menos não completamente, já que eles são imagens de coisas que existem, como é o caso do João Banana, Anton, que é uma torrada, ou a Terry, que é um pedaço de papel cortado em formato de urso totalmente amassado. Nesse caso, são aplicados efeitos de animação sobre os braços e pernas dos personagens que são imagens de alimentos, e, no caso da Terry, efeitos de animação sobre os movimentos dela, que é o que torna ainda mais legal o desenho, já que existe uma mescla muito boa de efeitos de acordo com o personagem que é mostrado. Dentre todos os personagens incríveis e estranhos do mundo de Gumball, a preferida de Ben é a Susie, considerada pelos alunos do próprio Colégio Elmore como a criança mais estranha da escola, provavelmente porque é a única que possui traços humanos, mesmo que de cabeça para baixo. Susie é a personagem que o criador da série mais gosta. Um fato que pode influenciar isso é o fato de que quem interpreta a personagem é a Aurélie Charbonnier, que é a namorada de Ben. Here, a present for you. What is it? It's a map of an egg. Outra coisa sobre a Susie é que, apesar dela ser muito estranha, antes ela era extremamente inteligente. E a culpa dela ter ficado meio lelé da cabeça é totalmente culpa do Darwin. Sim, isso mesmo que você ouviu. Isso aconteceu no episódio As Origens Parte 2. Quando Darwin chegou em Elmore coberto de lixo e assustando a todos, seu pai, que a estava segurando, simplesmente deixou ela cair no chão. E desde então ela ficou como a conhecemos, completamente esquisita, mesmo que algumas vezes ela seja capaz de ensinar lições muito valiosas, como até mesmo o sentido da vida. When I grow up, I want to be a lawyer like you, Father. Talking dog! Mas e você? Qual o seu personagem preferido do incrível mundo de Gumball tirando a família dos Watterson? Olha, o meu é o Larry. O coitado só se lasca, mas nunca desiste. Deixa aí nos comentários qual que é o seu também. Inclusive, falando no Larry, outra curiosidade são os empregos dele. Provavelmente Larry deve ser o personagem do mundo dos desenhos com maior variedade de empregos diferentes. Isso porque o personagem com uma cabeça em formato de rocha, ou seria papel, já trabalhou em praticamente todas as lojas da cidade de Elmore, como a sapataria, locadora de DVDs, shopping de Elmore, pizzaria, posto de gasolina, hamburgueria Joyful, loja de sapatos, supermercado e mais outros 30 empregos, totalizando 38, conforme ele mesmo afirma no episódio O Menu. O detalhe é que ele perdeu boa parte desses empregos por causa dos Wattersons, o que faz ele emitir uma ordem de restrição contra a família. E o mais irônico de tudo isso é que no passado Larry era conhecido como Larry Preguiça, mas acabou perdendo o posto pro Ricardo Watterson. Tá vendo, gente? Se até o Larry virou alguém trabalhador, a gente também consegue. Eu duvido que você sabia que no início de O Incrível Mundo de Gumball, que a real espécie da Penny era uma fada metamórfica, ou seja, capaz de mudar de forma, podendo até mesmo se transformar em uma medusa tenebrosa. Mas fica tranquilo que a gente também não fazia ideia. Isso porque tanto Penny como toda a sua família vivem envoltos cada um em uma casa de amendoim, com buracos para os olhos e para a boca. O detalhe que pouca gente faz ideia é que na verdade a própria Penny é alérgica a amendoim. Ainda bem que ela usava só a casca. Esse é um dos motivos dela nunca mais usar a casca como proteção e agora sempre ser representada em sua forma real de fada dourada. What the what? You look. What? Toilet bag? No! Quando te falarem que a vida é uma grande ironia sem graça, diga pra essa pessoa assistir O Incrível Mundo de Gumball. Isso porque, além de ser um fenômeno no mundo da animação, a história, que tem como personagem principal um gato azul muito engraçado,
foi criado e idealizado por alguém que tem alergia a gatos. Isso mesmo que você ouviu. Se Gumball realmente existisse, Ben Bucklet não poderia nem se aproximar dele, porque senão teria uma crise de espirros infinita. Me fala, isso é ou não é uma ironia muito engraçada? Ben Bucklet se inspirou completamente em sua família para criar os personagens principais do desenho, a família Watterson. Isso porque a sua irmã se chama Anaís e é muito inteligente, assim como a irmã do Gumball, que apesar de ser 4 anos mais nova que os irmãos, está 1 ano à frente deles na escola. E sua mãe também se chama Nicole e é extremamente trabalhadora, assim como seu pai também se chama Ricardo. E a gente não sabe se ele é como o Ricardo do desenho, mas com certeza o nome é o mesmo. O único personagem que não é inspirado em alguém da família original é o Darwin, mas ele foi inspirado em alguém real também, o amigo de infância de Ben chamado Paul. Pois é, às vezes a inspiração que a gente precisa pode estar em algo ou alguém bem próximo da gente. Essas foram as 12 curiosidades incríveis sobre o mundo de Gumball. Mas espera um pouco que eu tenho uma coisa pra você que também é incrível. Essas 2 sugestões de vídeos pra você assistir. As 2 são simplesmente sensacionais. Escolhe uma delas que eu tenho certeza que você vai gostar.